Aleluia. Nesta noite eu queria compartilhar um assunto que eu vejo que precisa ser ministrado constantemente na igreja do Senhor. Este é um assunto que nós precisamos, sorriso para a câmera, dedinho é básico, né? Amém? Assunto que precisa constantemente ser abordado pela grande quantidade de pessoas que são atraídas com essa armadilha. Uma armadilha que tem a capacidade de pegar muitas pessoas. Uma armadilha que muitas vezes, de tão bem escondida, de tão bem preparada, de tão agradável que parece ser a isca que está dentro dessa armadilha, ela tem poder para atrair e aprisionar muitas pessoas, impedindo então com que o caminhar dessas pessoas continuem. Essa armadilha chama-se ofensa. Alguém já ouviu falar dessa armadilha? Alguém já passou por essa armadilha? Se você está aí no teu lugar dizendo, eu nunca passei por isso. Quando fui ofendido, eu fui lá e perdoei. Nessa noite você vai ver que você pode ter colocado uma pedra sobre esse assunto. Mas é provável que essa armadilha ainda te aprisiona até os dias de hoje. E até os dias de hoje você está impossibilitado de provar do melhor de Deus, porque essa armadilha te atraiu. Amém? E eu posso dizer algo. As ofensas de pessoas desconhecidas você pode até suportar. O problema quando essas ofensas, elas partem de pessoas que te conhecem intimamente, porque essas pessoas podem te ferir intimamente. São pessoas que conhecem detalhes da tua vida, são pessoas que conhecem te conhecem de uma maneira mais íntima. É diferente do tio da pipoca, é diferente do rapaz que passa na rua, que você não conhece, aquilo lá não vai entrar no teu coração. O problema quando parte de alguém íntimo. Será que nessa noite você pode repetir algo comigo? Repita comigo: este é o dia que o Senhor ha criado, me alegrarei nele. Este é o dia em que as bênçãos de Deus me surpreenderão. Hoje me prepararei para receber coisas boas de Deus. Amém? Você declarou, então prepare-se. As coisas boas de Deus vão ser derramadas sobre a tua vida nesta noite. Amém? Eu dei um nome para essa mensagem, chama-se Como Lidar com as Ofensas. Esta mensagem eu espero que possa encontrar corações abertos, dispostos a aprender mais do Senhor. Por isso eu te digo, se você estiver com o coração aberto, nessa noite você vai aprender uma quantidade enorme acerca do perdão. Uma quantidade enorme acerca do perdão. Por isso eu convido você, sem mais demoras, para abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Enquanto você vai procurando, eu gostaria de parabenizar a assistência social dessa igreja pela festa organizada ontem, festa dos anos 80, onde houve arrecadação. Que Deus possa abençoar cada pessoa envolvida, cada pessoa que veio, que participou. Ontem, infelizmente, eu não pude estar presente, mas a minha família foi representada pela minha esposa. Ontem eu estive com os irmãos em Araraquara, na igreja de Araraquara. Foi uma bênção. Lugar onde você que faz parte desde 2012, você também ajudou a igreja de Ribeirão Preto plantar essa semente. A igreja de Araraquara foi plantada por intermédio de Ribeirão Preto lançou, e ontem nós tivemos a honra de ser convidados para ministrar no aniversário de 1 ano da igreja. Todo mundo achou? Lucas 17, versículo 1. A palavra do Senhor diz: e disse aos discípulos: é impossível, é inevitável que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, ai do homem pela qual eles
vem. Amém? Põe a mão sobre a sua Bíblia, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Amado Deus, entregamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Entregamos aqui este momento, Senhor. Momento onde estamos aqui rendidos diante do Teu amor, rendidos diante do Teu senhorio, para pedir para que o Senhor ministre as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra possa tocar no nosso coração, Senhor. Que das Tuas palavras possam sair o poder para nos transformar nesta noite, Pai. Poder para abrir o nosso entendimento, para compreender aonde nós estamos, ó Pai, paralisando as nossas vidas, ó Pai. Aonde é que essas armadilhas estão, ó Pai, nos atraindo, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos sair dessa armadilha. Nós queremos, em nome de Jesus, ter os nossos olhos abertos para poder, ó Pai, visualizar antecipadamente, Senhor, aonde essas armadilhas estão, e assim podemos honrar e glorificar ao Teu santo nome, Pai. Por isso, encontre liberdade aqui nesta noite. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. É impossível o Senhor dizendo que não venham escândalos. Eles virão, isso é certo. Ofensas virão, isso é certo. Agora você pode dizer, aí no teu lugar você pode estar pensando: eu tenho sido ofendido de forma cruel. Jamais eu imaginei que isso poderia acontecer. Mas é impossível que isso não aconteça. A palavra de Deus já diz. A palavra de Deus já diz: vai acontecer, esteja preparado. Quem disse isso? O Senhor. O Senhor disse isso. Assim que no momento em que te ofenderam, não aconteceu nada que Jesus não houvesse dito anteriormente. Ele já disse: vai acontecer. Por isso prepare-se, esteja preparado para quando isso acontecer. E a raiz dessa palavra, da palavra escândalo ou tropeço, vem da palavra escandalon. Também era uma parte, o simbolismo dela era uma parte de uma armadilha onde se colocava uma isca. Justamente, nós vemos então o papel que a armadilha tem, que o escândalo tem. E você sabe que permanecer ressentido por uma ofensa é uma das grandes armadilhas que o nosso inimigo tem para utilizar contra o povo de Deus. Quando você aceita estar ofendido, você caiu na armadilha dele, e eu vou te explicar o porquê disso nessa noite. Amém? Eu vou te explicar o porquê você permanecer, você aceitar com que a ofensa permaneça na tua vida é cair em uma armadilha. Então, entenda que para uma armadilha, para ela ser efetiva, para ela ter sucesso, ela necessita de alguns componentes. Eu quero te falar aqui. O número 1, a armadilha, ela precisa estar escondida, porque se você a vê, logo você esquiva dela, você sai dela. Por isso, o primeiro passo é a armadilha estar escondida. Então, deixa eu te contar uma história, mais ou menos assim. Nós temos na África um local onde ainda existem algumas guerras, existem algumas perseguições, existem alguns locais onde nós vemos ainda que está recheada de campos minados. Então imagina você, um homem trabalhador, ele vai por esse lugar onde não tem consciência que se encontram essas minas, essas armadilhas. Ele passa por um lugar desses e põe ali o seu pé, ele pisa em uma mina que está escondida e ela explode, arrancando a sua perna. Imagina você, a perda que esse homem vai ter, o enorme dano que vai passar. Então imagine o enorme dano que você pode ter ao passar por uma armadilha. Já comece a compreender isso. O número 2, um componente número 2 da armadilha, ela precisa também de uma isca. Sempre tem comida grátis na ponta de um anzol. Sempre tem algo preparado. Então, se uma armadilha tem uma boa isca e ainda por cima ela está bem escondida, ela vai ser considerada uma boa armadilha, porque ela está bem escondida, ainda por cima ela tem um atrativo. Então,
É uma armadilha perfeita, e é assim que nós vemos que o nosso inimigo trabalha. Ele trabalha de maneira perfeita para tentar nos derrubar, para tentar nos atrair. Então é disso que precisamente eu quero falar nessa noite, de como milhões de pessoas nessa terra caíram na armadilha de estar ofendidos. Caíram na armadilha de serem pegos por uma ofensa. E o Senhor te pergunta nessa noite, você está ofendido? Responde aí no teu coração, você está irritado? Você não conseguiu perdoar? Você tem dificuldade para liberar perdão sobre a pessoa que te ofendeu? Você está, pior ainda, você está maquinando a sua vingança? Começa a pensar aí se certamente algumas dessas, se você se encontra em algumas dessas circunstâncias, então, meu querido, minha querida, eu vou dizer, você caiu em uma armadilha. Você caiu em uma armadilha das trevas. E você tem que saber, você deve saber que essa armadilha, ela te quebra. Essa armadilha, ela vem para mutilar os teus sentimentos. Ela vem para mutilar a tua alma. Ela vem para te paralisar. E o mais surpreendente é que você não consegue muitas vezes perceber que realmente você se encontra preso. Que realmente essa armadilha veio e te prendeu. Você não consegue muitas vezes fazer o diagnóstico correto dessa situação, já que você não consegue resolver aquilo cuja existência você não reconhece. Se você não reconhece que a ofensa é uma armadilha das trevas, você não vai conseguir pular por ela, você não vai conseguir se esquivar dela, porque você precisa reconhecer que essa situação, que a ofensa, ela é uma armadilha das trevas para paralisar a tua vida. Se nós temos que compreender o porquê daquela conta que Jesus fala aos seus discípulos, como que eu posso, como que eu tenho que perdoar? Que história é essa? Tem que perdoar, e a Bíblia fala para perdoar o quê? 70 vezes 7, é uma conta que, se você for ver, é uma conta que ele não quis apresentar uma quantidade certa, ele quis dizer, você não deve parar de perdoar, você tem que fazer isso constantemente. Então entenda que você não pode evitar que venham as ofensas e os escândalos. Então consideremos o caso do rei Davi. Eu peço para que você abra a tua Bíblia no livro de Salmos, em Salmos. Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 55. Salmos 55, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 14. Acompanhe aqui na tela se você ainda não achou. Olha o que está declarado aqui. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha só o que nós vemos que acontece agora com Davi. Agora bem, quem te ofendeu? Por acaso era aquele que servia contigo na casa do Senhor? Será que era de repente aquele que te discipulava, aquele que te acompanhava, que caminhava contigo? Ou ainda aquele que você tinha como amigo, que você inclusive contava os teus segredos? Será que era alguns desses? Será que você se encontra em algumas dessas situações? De repente até uma pessoa que você abriu a porta da sua casa. Então você vai conseguir entender de maneira clara o que Davi estava declarando aqui nesse salmo. Você vai entender de maneira clara. Se ele houvesse dito, o inimigo foi que me atacou, tranquilo, eu já estava preparado para isso. Se fosse o inimigo, eu não teria doído tanto. Então imagina você no trânsito. Você está no trânsito, toma ali aquela fechada e vem um desconhecido e fala qualquer coisa para você, qualquer ofensa para você. Você vai olhar para ele e vai falar, é um desequilibrado, sei lá, uma desequilibrada, não sei. Seguramente você não vai dar importância ao que aquela pessoa falou. Pelo menos não deveria, né? Pelo menos não deveria querer correr atrás. Amém? Aqui só tem crente nessa igreja, né?
Só tem crente aqui, né? Ninguém vai atrás das pessoas, ninguém vai mostrar os dedos, nada disso, né? Nunca, né, João? Jamais, né? Você só levanta, que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Pior de tudo é o irmãozinho ir querer mostrar os dedos, que certamente não é o do joia, e tá lá, né? O adesivo, o colante, bola de neve, olha lá. Olha o crente ali mostrando ali, dedilhando ali. Que beleza. Amém? Não é indireta, amém? Mas é Deus de repente falando para você se controlar um pouco mais no trânsito. Amém? Imagina então você, se fosse uma pessoa conhecida tua que chega e diz: seu louco, como você faz uma coisa dessa? Isso realmente vai tocar o teu coração. Como Davi disse: você foi companheiro meu, você foi amigo meu, andávamos em amizade, íamos juntos à casa de Deus. Íamos juntos à casa de Deus. Jesus disse com insistência: não podemos impedir que venham as ofensas, elas virão. Ofensas de desconhecidos você pode suportar, mas as dos íntimos te aprisionam. As ofensas de pessoas íntimas te aprisionam, já que aquele que te conhece intimamente, ele te fere intimamente. Ele sabe o que está dentro ali do teu coração, aquilo que você realmente sente. Ele sabe como te ofender. Ele pode de repente revelar os segredos que você confiou a ele, e pode usar desses segredos como forma de te atacar, porque ele teve acesso à tua intimidade, e isso pode provocar uma dor letal, uma dor que leva à morte ali dos seus sentimentos. Ele pode bloquear a sua criatividade, ele cancela a unção do Espírito sobre a sua vida, e você fica caminhando na carne, nas suas emoções ali, você caminha da tua forma. Então entende que estar ofendido é um luxo caro demais para você sustentar. Estar ofendido é um luxo que você não pode se dar. E existem dois grupos de pessoas ofendidas. Vê se você se encaixa em algum deles. O primeiro grupo é os que foram tratados injustamente. Será que te trataram de maneira injusta? Se foi assim, então você já está em um grupo. Você já faz um grupo, já faz parte de um grupo. O segundo grupo é aqueles que acreditam que foram tratados injustamente. Apenas acreditam que isso aconteceu. E por quais razões? Por causa de rumores, por causa de comentários, por causa de más interpretações. E devido a estas situações, chegaram à sua própria conclusão equivocada, e que pensa que foi tratado de maneira injusta. Cuidado com aquele: eu pensei que pensaram de mim. Toma muito cuidado, você não consegue, pelo menos que eu saiba, você não consegue ler o pensamento da pessoa. Então pare de querer pensar o que o outro pensou. Tem pessoas que estão sofrendo com essa dor. Tem pessoas que estão morrendo com essa dor letal de querer pensar o que o outro pensou a seu respeito. E por isso ficam aprisionados por ofensas. Tem pessoas que se ofendem sem nunca ter escutado uma única palavra, apenas por causa de rumores, apenas por algo que ela mesma pensou. É impossível que não venham ofensas. Vocês se lembram da história do rico de Lázaro? Espero que sim, espero que você já tenha escutado alguma vez. O rico, ele vinha de uma vida perfeita, com muitos banquetes, tinha todo tipo de comodidade, ele tinha fartura. Em contrapartida, Lázaro, ele estava na porta do palácio, ele estava ali cheio de chagas no corpo, e ali a Bíblia diz que ao redor dele haviam cães, e esses cães lambiam as suas chagas. Esses cães estavam ali lambendo as suas feridas. E aí Lázaro morre, o rico morre, Lázaro vai para o céu, o pobre Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. E aí qual seria o perigo de uma interpretação superficial, de uma interpretação errada dessa história? Você poderia entender
e chegar a validar a pobreza e pegar Lázaro como um modelo. Só que isso é uma maneira errada. E o que eu quero resgatar dessa história para você, para que você possa guardar, é o feito de que cachorros lambiam as suas feridas. Eu não vou entrar em detalhes, se tiver veterinários aqui, vocês podem me explicar, mas dizem que sai do cachorro, das suas glândulas salivares, sai não sei como é que é o nome, mas que tem poder cicatrizante, que tem poder, por isso você vê os cachorros se lambendo, não é isso que você vê? Antisséptico, isso, essa é a palavra certa. Por isso que é bom ter pessoas com cultura, né, cultos aqui entre nós. Aleluia. Se você precisa de algum medicamento, alguma coisa, procure o Wanderson ao final do culto. Amém? Louvado seja Deus. Só que o que esses cachorros, agora eu não vou levar para essa parte, mas o que esses cachorros aqui poderiam estar fazendo? Entenda você que na linguagem do nosso Senhor, e trazendo para o original, cachorro, a palavra cachorro está escrita como goim, era uma palavra hebraica para nação ou povo, significava um gentil, alguém que não era judeu, alguém que não fazia parte ali do templo local, da igreja ali naquele momento. E o porquê que eu quis trazer essa história? Será que você já percebeu que sempre ao redor de uma pessoa ferida tem gente lambendo as suas feridas? Você já parou para perceber isso? Assim como acontecia com o pobre Lázaro, sempre tem pessoas ao redor. Sempre tem pessoas lambendo as feridas dessas pessoas. Desses feridos, melhor dizendo. Por favor, por mais que você queira, por mais que isso esteja em você, cuidado. Cuidado com essas pessoas que elas são opressas pelas trevas. As trevas oprimem essas pessoas que estão feridas. Por que é que nós sempre costumamos contar o nosso lado da história? Nós não contamos a verdadeira história. Por que nós temos a nossa pretensão é contar a nossa parte da história? Contar aquilo que nos favorece, para que os cachorros venham a lamber as nossas feridas. Entenda o que eu estou falando. Não vá se ofender com esta mensagem. Esta mensagem é justamente para que você saiba tirar essa ofensa da tua vida, saiba tirar essa armadilha da tua vida. Amém? Qual que é a nossa reação? A nossa reação a uma ofensa, ela determina o nosso futuro. É por isso esta mensagem está aqui sendo anunciada nessa noite. Um cristão ofendido é alguém que recebe a vida, mas por causa do medo ela não consegue multiplicar, ela não consegue passar a vida adiante. Porque a ofensa o aprisionou, a ofensa gerou medo sobre a sua vida. Então eu e você precisamos nessa noite aprender a fechar algumas portas que nós deixamos abertas. Muitas vezes nós vamos ao encontro dessas pessoas para ficar lambendo as suas feridas. Nós não geramos arrependimento, nós não geramos com que essa pessoa seja conduzida ao centro da vontade de Deus. Mas ficamos ali multiplicando as suas feridas. Ficamos ali alisando a pessoa, ficamos ali inflamando ainda mais essas pessoas feridas. Entenda que sempre haverão cachorros disponíveis para lamber feridas. E o pior de tudo, sem cobrar um único centavo, de graça. Provérbios 18, versículo 19 diz: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Cidadela eram pequenas cidades. Então olha só, trata de convencer a uma pessoa ofendida de que ela está equivocada. Alguém já tentou fazer isso? Quem já tentou fazer isso? Qual é o sucesso que você tem? Você não consegue tirar do zero. É 0% de chance de você conseguir demonstrar que essa pessoa está equivocada. Você vai ver o quão difícil isso é.
Nessa passagem que nós lemos em Provérbios, se você puder, coloca de novo. Nós vemos aqui que o irmão ofendido, ele é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Ele resiste mais que uma fortaleza. As suas contendas são ferrolhos de um castelo, aquilo que sustenta a porta dessa pequena cidade. E eu queria contar aqui um breve testemunho. A minha irmã do meio, quando ela casou, ela foi passar sua lua de mel ali na Espanha, onde nós temos tios. E ali, entre os seus passeios que ela fez, ela conseguiu contemplar algo que ela comentou comigo. A diversidade que existe nesse país, os contrastes que existem na Espanha, um povo que consegue viver com aquilo que é super moderno, com aquilo que é de extrema antiguidade. É um contraste que está ali. Você consegue andar por uma autoestrada, você consegue andar ali a uma velocidade padrão ali permitida na estrada e contemplar no meio dessa estrada essas pequenas cidades que são muradas e possuem essas grandes portas diante delas, rodeadas por muralhas que protegiam ali o seu povo, protegiam as pessoas que viviam nessa comunidade, já que chegava ali durante a noite, essas portas elas eram fechadas e ninguém podia entrar nem sair da cidade. Era a proteção. Por isso aqui nós vemos Salomão, ele fazendo uma associação com isso. Então entenda você, do mesmo modo, milhões de pessoas estão trancadas em suas pequenas cidades que elas mesmas criaram das ofensas. E existem ali portas ali com ferrolhos impedindo que essa porta se abra. Fechaduras de ferro ali impedindo que essa porta se abra. Pequenas cidades construídas por causa de uma ofensa. Então permita-me nessa noite dizer de todo o meu coração: estar ferido é um pecado. Você vai me entender? É um pecado que não parece pecado, mas é. Já que o mesmo Deus que disse não adulterarás, Ele também disse que você não pode permanecer ofendido. Aquele que está ofendido, ele esconde a sua ferida debaixo de um manto de orgulho. E ainda pode te convencer dele que ele tem razão por estar ferido. Ele pode chorar um choro sentido, ele pode demonstrar razões, argumentos, circunstâncias que vão fazer com que você olhe e diga: realmente, essa pessoa, ela está ferida. 2 Timóteo 2, versículo 24, nós vemos aqui uma palavra sendo declarada: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se, olha só, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presas. Por isso que a embreagem parou, hein, meu? Fica esperto aí. Ele sempre diz, o ofendido: eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu estou certo de estar ofendido. Eu estou certo. Olha tudo que eu fiz e olha a forma como me retribuem. Não é possível. Parece isso para você uma verdade razoável? Parece. O argumento é muito razoável, parece que realmente é algo certo, mas ainda assim está totalmente errado. Jamais você deve manter a ofensa. E existe um tipo de perdão que demonstra a ofensa. A pessoa chega e diz: realmente, eu perdoei a todos esses idiotas. Será que tem algo errado nessa frase? Será que você percebe algo errado? Será que você percebe que tem apenas uma pedra em cima do coração dessa pessoa? Será que você consegue perceber isso? Acompanha comigo Apocalipse 3, versículo 18.
Olha o que diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amém? Outra versão: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se você já conhece esse texto, você vai concordar comigo. Não existia em toda a Ásia Menor pessoas tão orgulhosas como as pessoas desta igreja do Apocalipse. Não haviam pessoas mais orgulhosas que acreditavam que não lhe faltava nada. Eles tinham tudo. Sofriam de megalomania, aquela mania de grandeza. Achavam que tudo deles era melhor, pensando serem extremamente perfeitos. Se comparavam à quarta pessoa da Trindade, de tão perfeitos que eles eram. Só que a palavra que vem a eles diz: vocês estão cegos, cegos e nus, em uma condição espiritual deplorável. O Senhor estava dizendo a eles: e o colírio que eu lhes ofereço é para que os seus olhos sejam abertos, para que vocês possam ver na armadilha que vocês caíram. Então nessa noite eu anseio para que muitos olhos sejam abertos aqui nessa noite, para que os olhos sejam abertos e você possa, através desta mensagem, sair da armadilha da ferida, da armadilha da ofensa, já que a primeira vítima dessa ferida é você mesmo. Já que a primeira vítima dessa situação é você mesmo. E Jesus, ele descreve a característica dessas pessoas, das pessoas até mesmo dos últimos tempos. Lá está em Mateus 24, do versículo 10 ao versículo 13, Jesus descreve características destas pessoas. Vá pegando essas características, vai se atentando e vai aplicando na tua vida a palavra do Senhor. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Persevere até o fim, seja forte no Senhor, saia dessa circunstância que te oprime, saia dessa circunstância que te prende, em nome de Jesus. Nesse texto aqui, a palavra-chave é o amor ágape, é o amor de Deus entregue a nós. Jesus mesmo, ele foi traído, Jesus mesmo, ele foi ferido na casa dos seus amigos, e segundo as palavras do profeta Zacarias, ele mesmo, em um corpo igual ao meu, igual ao teu, ele ganhou essa batalha de estar ferido, e ele mostrou que é possível vencer essa situação. Então nessa noite eu queria contar também, compartilhar um testemunho pessoal. Queria compartilhar a primeira vez em que eu fui traído ministerialmente aqui em Ribeirão Preto, chegando aqui em Ribeirão Preto. Eu aprendi com essa situação que me feriu, eu aprendi algo que eu levo para a minha vida e que eu busco passar para as pessoas também, compartilho isso, algo muito importante na minha vida. O primeiro deles é: a única pessoa que pode ferir é aquela que você põe no seu coração. É aquela pessoa que você traz para o seu coração. Portanto, tenha cuidado com quem você coloca no seu coração. Tenha muito cuidado. Um segundo ponto que Deus falou muito comigo: depois de uma grande tempestade, inevitavelmente virá uma grande vitória. E foi assim que aconteceu. E tem sido assim quando acontecem situações como essas. E um terceiro ponto que Deus falou muito comigo: nunca diga que os tempos passados foram melhores. Quando você diz isso, você demonstra a falta de sabedoria na tua vida, porque o que Deus te promete é que tempos melhores estão por vir. Se você se prende ao passado, você não está aberto a receber o melhor de Deus. Exalte a Ele, glorifica a Ele, em nome de Jesus.
Saia dessa situação. Quando você põe muita expectativa em pessoas, quando você coloca expectativa demais, você nada mais, nada menos está preparando o caminho para ser ofendido, porque você está ali pavimentando aquela rua, você está deixando prontinha, asfalto lisinho, para que o caminho para a ofensa chegue sobre a tua vida, porque existirá algum ponto que essa pessoa que para você é perfeita, ela vai com a sua opinião, com a sua atitude, trair a sua expectativa. Vai haver um momento que o mais perfeito vai trair, vai pensar de uma maneira diferente que você, terá uma opinião diferente que a sua. Por isso, todo relacionamento, não faça ilusão das pessoas, porque tudo aquilo que vier será bênção sobre a tua vida, tudo aquilo que acontecer será bênção. Então tome muito cuidado com aquelas pessoas que você coloca no teu coração. Amém? Não deixe o teu coração com entrada gratuita. Não faça do teu coração uma liquidação da DIC. Você lembra disso ou não? Você não vinha agora, né? Em nome de Jesus, quem lembra dessa sapataria DIC? Eita, tiozinho! Mas será que não tinha em Ribeirão Preto a DIC? Não tinha? São donos da atual World Tennis. World Tennis vocês conhecem, né? Só eu conheço. Tinha uma propaganda que aparecia, fazia um barulho, liquidação da DIC, aparecia as portas abertas, 8.000 pessoas entrando na loja, desespero, balcão caindo, tudo caindo. Só na área nobre, sapataria DIC era só na área nobre? Não tinha lá pro lado leste da força? Todo lugar tinha. Era pior que Banco Bradesco e Casas Bahia e Savenhago hoje em dia. É difícil, Caixa Econômica, é terrível. Cuidado com quem você coloca no teu coração. 1 Coríntios 6, versículo 7 diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Palavra de Deus falando. Porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. É parte do trabalho. Aceita a reclamação. Rasga o cheque, não faça vingança. Saiba que a vingança, ela é do Senhor, amém? A vingança não é tua. Descansa nele. Toda ofensa produz uma dívida. E toda dívida, ela tem que ser paga. Toda dívida, ela tem que ser paga. E um advogado, ele está para provar que alguém te deve. E isso tem que ser liquidado. É algo inevitável, seja com dinheiro, seja com cadeia, seja com vingança. A vingança pertence ao Senhor. Ele é o nosso advogado fiel e justo, verdadeiro. Amém? Por isso, chegue ao ponto da plena confiança nele. Mas é muita injustiça, pastor, que está acontecendo na minha vida. É muita coisa. Deus só pode estar com os olhos fechados. Deus só pode estar de férias, esqueceu de mim. Não é possível. Muitos adoram a Deus com os seus lábios, declarando que Ele é a sua fonte, mas vivem como órfãos. Não o têm como seu pai. Acabam então tendo uma vida de órfãos. Dirigem as suas próprias palavras, as suas próprias vidas, usando as suas palavras, as suas atitudes, e ao mesmo tempo declaram ali com as suas bocas: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Mas eu sei quando eu tenho que mudar de rota. Eu sei quando eu tenho que tomar as minhas próprias atitudes. Eu acredito que você possa perceber a gravidade do pecado da ofensa. Acredito que você nessa noite esteja tomando atenção nesse sentido. Se esse pecado não for tratado, ele pode te levar à morte. Tome cuidado com isso. Quando você resiste, quando você persevera, é Deus quem prepara a tua vitória. É Deus quem prepara o teu banquete. Pense em você. Se você acredita que o diabo, ele pudesse, no momento que ele quisesse, acabar com a tua vida, você acha que ele já não teria acabado?
Você acha que você já não teria morrido? Se você ainda está aqui, você tem que perceber e tem que concordar. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta. Alexandre disse nessa noite, não cai uma folha da árvore sem que esteja ali no conhecimento do nosso Deus. José do Egito é uma história marcante. Ele procedeu de uma maneira que confiou plenamente no Senhor. Ele agiu de uma maneira diferente. Gênesis 50, no versículo 19, você vê uma parte da história desse homem. Você sabe que eu constantemente uso ele como ilustração. José do Egito é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. É uma das histórias que traz mais ensinamentos para as nossas vidas. Gênesis 50. Esse Gênesis 50 é o capítulo preferido. Quem faz curso de líderes 1 sabe. Capítulo preferido do Rodrigo, da mesa de som. Gênesis 50. Lembra, né? Gênesis tem 50 capítulos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 20. Versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? José é um homem que poderia ter facilmente escrito o seguinte livro: coisas que ninguém me contou, que eu estava indo passar por causa da minha chamada. Ninguém me contou que eu iria passar por causa da chamada que Deus tem na minha vida. Pensa num homem que foi de buraco em buraco, de falência em falência, use o nome que você quiser, quebrando a cara atrás de quebrando a cara, quebrou a cara várias vezes. Ele não parou. Escuta aqui, você que está envolvido na obra do Senhor, você que de alguma forma está envolvido. José, ele foi caluniado, José foi vendido como escravo, ele esteve em prisão por 13 anos de maneira injusta. Tudo isso porque os seus irmãos dispensaram ele. Não foram amigos, não foram conhecidos, não foram estranhos, não foram inimigos, foram os seus irmãos. Por causa disso, ele teve calúnia, ele foi vendido, ele foi preso. Esse tinha motivo de sobra para estar ofendido. Com isso, lendo a história de José, eu me sinto envergonhado de querer me dar ao luxo de comparar os meus sofrimentos, de passar os meus sofrimentos em comparação aos sofrimentos pela qual José poderia ter alimentado, José poderia ter nutrido. Entretanto, José jamais aceitou ficar ofendido. José sabia, ele vivia por um sonho, ele vivia por uma visão, e ele sabia que essa visão, esse sonho havia sido dado por Deus, e ele foi permanecendo, crendo que esse sonho iria chegar. Então, assim, um homem como José do Egito, é um homem que tem que ser promovido ao lugar mais alto que Deus possa colocar algum homem, que Deus possa colocar alguém. Por isso eu volto a dizer, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. José foi traído por seus irmãos. E é justo Deus vingar os seus servos. É justo, porém, é injusto os servos de Deus se vingarem. É justo que Deus vingue os seus servos, mas não é os seus servos usarem de vingança. Porque aceitar uma ofensa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter. Porque a culpa, ela é transferida para outras pessoas. Logo, nós massageamos o nosso ego, logo nós massageamos o nosso caráter e nós não conseguimos ter os nossos olhos abertos para contemplar. Eu estou dessa forma por minha culpa, por meu erro. Segundo Timóteo 3, versículo 7 diz: aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Este é todo aquele que é ofendido. Sempre está aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, por causa dos olhos fechados, por causa da ofensa. Então você pode estar aí no teu lugar se perguntando: quando é que eu devo deixar essa igreja? Quando é que eu devo abandonar o trabalho que eu exerço aqui nessa casa?
Você pode estar fazendo essa pergunta no teu coração, eu gostaria de responder. Eu te respondo, quem foi que te enviou para esta igreja? Quem foi que te enviou para a igreja que você congrega? Certamente você vai responder, foi Deus quem me enviou. Foi Deus quem me trouxe aqui até esta igreja para congregar. Então eu te respondo, não saia enquanto Deus não te liberar. Não saia enquanto o Senhor não falar contigo. Se Ele estiver em silêncio, se Ele estiver calado, nada falando com você, em geral Ele está dizendo, fica quieto, cabeçudo. Deus, Ele fala desse jeito com a gente, né? Por obséquio, o homem, espera um pouquinho, por obséquio, o homem de cabeça grande. Não, vem aqui falar com ele, fica tranquilo. O homem de cabeça grande, imagina, né, Wanderson? Cabeçudo, para de pensar dessa forma. Eu quero que você não mude, eu quero que você não saia, eu quero que você fique aonde eu te coloquei. Não fui eu que te coloquei lá atrás, então fica onde eu te coloquei. Eu te coloquei porque é o lugar onde você precisa ser tratado, onde você precisa ser tratada. Deixa Deus trabalhar o teu caráter, deixa Deus trabalhar a sua vida. Pare de ser um mimado na fé, toma vergonha e deixa Deus ser Deus na tua vida. Ore cantoriana rebastei. Fica onde Ele te colocou. É isso que nós precisamos. Eu preciso todo dia olhar no espelho e falar, Senhor, gera em mim uma vergonha tal que eu pare de reclamar daquilo que o Senhor está permitindo que aconteça na minha vida. Romanos 14, versículo 13 diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Amém? Nós crescemos mais quando nós passamos pelas ofensas mais desafiadoras nas nossas vidas, sabe? Aquelas ofensas que nós não fomos treinados para passar, são essas que nos promovem, são essas que nos levam mais adiante. Então, o que nós lemos aqui em Romanos é mais importante eu ajudar ao meu irmão, é mais importante eu fazer com que o meu irmão que tropeçou levantar do que eu querer provar que eu estou certo de alguma coisa. É muito mais importante. Eu preciso levantar um irmão caído. Foi para isso que eu fui chamado, para levantar o caído. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou, para que aconteça a reconciliação. Nós somos agentes pacificadores, nós temos que levar a paz. Mateus 5, versículo 21 diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, ou seja, cabeça oca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Nossa, se fosse o pastor Pablo falando isso, hein? Jesus está liberado, né? Vamos lá. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Você está vendo? Deus não aceita nem a sua oferta quando você tem diferenças com o seu irmão. Amém? Jesus está explicando aqui que o assassino não é somente aquele que comete assassinato, não é aquele que mata uma pessoa, mas é também aquele que odeia ao seu irmão. O orgulho ele defende, enquanto que a humildade concorda e diz: você tem razão, eu agi dessa forma, por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, ou seja, disposta a ceder, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Esta é a sabedoria de Deus.
sempre disposta a ceder. E se você estiver disposto a se submeter à sabedoria de Deus, disposto a se submeter ao que Deus tem para a sua vida, você não terá medo de ceder, você não terá medo de reconhecer um ponto de vista diferente do seu, você não terá receio nenhum disso. Amém? E quando nós abordamos aquele que nós ofendemos, Mateus 18, versículo 15, olha esta palavra, meu Deus, como a Bíblia é rica. Se o seu irmão, ofendido e ofendida, se o seu irmão pecar contra você, isso serve para a minha vida, isso serve para a tua vida. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Olha que fantástico isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes ao teu irmão. Você ganhou ele. E aqui tem muitas pessoas que interpretam de maneira errada. Aqui nós vemos que a orientação não é para confrontar o ofensor com vingança, com ira, não é para fazer isso com condenação, muito menos. Mas Jesus nos orienta à reconciliação. Jesus, ele não quer de maneira nenhuma que você vá e diga ao seu irmão quanto ele foi mal com você. Gera reconciliação, gera mudança, gera transformação. Assim isso vai tocar o coração do Pai. Nós devemos ir até o nosso irmão e fechar essa brecha. Fechar isso, remover a brecha que impede a restauração do nosso relacionamento. Que o Senhor nessa noite possa gerar cura nas nossas vidas, amém? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você repetisse uma oração. Como igreja, vamos todos orar juntos. Vamos todos orar juntos, amém? Repita assim comigo: Pai, em nome de Jesus, reconheço que pequei contra Ti ao não perdoar aqueles que me ofenderam. Arrependo-me disso e peço o seu perdão. Também reconheço a minha incapacidade de perdoá-los sem a tua ajuda. Portanto, do fundo do meu coração, eu escolho perdoar essas pessoas, colocando debaixo do sangue de Jesus tudo que essas pessoas fizeram contra mim. Eu declaro que elas não me devem mais nada. Eu cancelo todos os pecados delas contra mim, como o meu Senhor Jesus pediu que Tu perdoasses aqueles que haviam pecado contra Ele. Eu oro nesta noite para que o Seu perdão alcance aqueles que pecaram contra mim. Peço que Tu abençoes e os conduza a um relacionamento mais íntimo contigo, em nome de Jesus, amém. Você pode declarar amém? Preste atenção na oração que você acabou de declarar. Preste atenção na oração que você acabou de dizer. Quando o seu coração estiver preparado, forte e firme, vá até essa pessoa. Por isso, nesse momento, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos terminar esse culto em adoração. Nós vamos entrar em um momento de adoração, de quebrantamento diante do Senhor.